Fala galera, antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Ben David. Gostaria de, antes de mais nada, para vocês que nos assistem pela primeira vez, que se inscrevam em nosso canal aqui, deixem o seu like e ativem o sininho para que vocês possam receber mais informações dos materiais que desenvolvemos, como também possa impulsionar este vídeo para que outras pessoas possam alcançar também esse material. É sempre um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. E hoje nós estamos para falar sobre o pacote Lean, que é um pacote muito interessante que é utilizado para dar suporte às disciplinas voltadas para a área da estatística e para a área da matemática. O nome Lean representa Laboratório de Ensino à Estatística e Matemática, que vem sendo desenvolvido por nós e pelos alunos da UFSJ, que estamos nessa empreitada de orientando os alunos de pós-graduação, de graduação, para que a gente consiga entregar ferramentas específicas que, com um olhar de, por exemplo, de olhar para um teorema, de olhar para algum resultado, e o Lean traz para você uma forma mais simples de visualizar essas informações para que a gente consiga entender e compreender melhor estes resultados. Então, sem mais, nessa primeira aula de hoje, nós vamos ensinar como você vai instalar o Lean. O Lean é um pacote R e a versão das atualizações dele, apesar de já estar disponível no CRAN, mas ainda não está tão atualizado quanto funções que nós já desenvolvemos. Então, para isso, nós vamos puxar o Lean por enquanto via GitHub, que é onde ele está hospedado, e aí a gente pode, em tempo real, fazer as atualizações necessárias que nós vamos desenvolvendo e colocando estas funções todas lá. Algumas funções ainda estão em desenvolvimento, no caso, estamos fazendo os helps, fazendo as internacionalizações, mas já são possíveis de serem utilizadas, tá? Então, ao longo dessas videoaulas, nós vamos passando dicas de como usar os argumentos, funções interessantes, para que vocês possam utilizar o Lean com maior tranquilidade. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a instalação do Lean. Pressupomos que você já é um usuário R, que é a linguagem nossa de interesse, e você já tem instalado o R, e mais especificamente nós vamos usar a IDR Studio. Quem estiver usando VS Code, etc, tem que ver se você com essas linhas de comando é possível poder fazer a instalação do Lean, porque nós temos um outro pacote por trás, que é o DevTools, que vai fazer essa chamada diretamente do Lean do GitHub para a sua máquina. E aí eu não dou a garantia de que usando outra IDE isso seja possível, tá? A minha experiência está sendo feita com o RStudio. Uma outra coisa também que pode ser necessário é que na hora de se fazer essa instalação, no caso para o sistema operacional Windows, pode ser necessário instalar um outro executável que, para quem é desenvolvedor de pacotes em R, esse executável já deve estar instalado, que é o RTools. E aí, por exemplo, você estando com o RStudio trabalhando para fazer todas essas execuções, abre-se uma janela e pergunta-se se você deseja instalar o RTools. E aí você dá o OK e faz a instalação. Tranquilo? No mais é isso, sem grandes complicações. Então vamos lá. Aqui embaixo na página, nós vamos deixar também na descrição a página do GitHub do Lean, de modo que vocês podem baixar. Tranquilo? Então essa daqui é a instalação básica, que quando nós tivermos com todas as atualizações devidas, nós vamos simplesmente executar a linha de comando install.packages, entre aspas, Lean, e aí tudo isso já será feito sem necessidade. Mas as atualizações sempre elas são antecipadas via GitHub. Então, às vezes é interessante puxar via GitHub. Vamos lá. Então, aqui eu vou copiar essas linhas de comando, que nós temos alguns pacotes dependentes.
E também nós vamos descomentar aqui, porque nós vamos fazer do zero, vamos descomentar a instalação do pacote DevTools. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui com o RStudio eu estou colando essas linhas de comando e o que nós vamos fazer agora é justamente instalar esses pacotes dependentes. Então eu vou instalar esses pacotes dependentes todos. Aqui eu simplesmente criei um vetor com o nome dos pacotes que eu vou precisar e agora na linha 3 nós vamos instalá-los. Na minha máquina, como já tem alguns pacotes instalados, ele pode fazer alguma pergunta do tipo se eu desejo atualizar esses pacotes, etc, etc. Se isso acontecer e você já tiver algum no seu, você opta por instalar ou não esses que já existem. Tranquilo? Aqui no meu caso, na linha 4, eu vou descomentar porque eu vou instalar o DevTools novamente. Ó, então, na linha 4, eu vou executar para eu instalar o DevTools, porque é o DevTools, ó, aqui ele está perguntando se eu desejo fazer a atualização, ó, reiniciar o R para prioridade de instalação. É altamente recomendado. Então, vamos dizer, vamos aceitar. Então, vamos fazer essa reinicialização. O install.packages foi chamado e agora vai começar a fazer todas as instalações das dependências de pacotes que existe para o DevTools e aí isso vai ser instalado. Ó, os binários dos pacotes todos sendo instalados. Vamos observar. Enquanto isso, o programador não perde tempo e toma um cafezinho. Quero deixar esses pacotes sendo instalados para que vocês vejam a execução literalmente como ela está sendo feita, para que vocês na hora de replicarem essas linhas de comando, vocês consigam fazer da mesma forma. Como a gente pode passar também por algumas alterações de dependência de pacotes, nós não vamos deixar essas linhas de comando na descrição. Nós vamos deixar simplesmente o link de onde isso está no GitHub, porque por lá a gente pode fazer as alterações e o link vai estar sempre disponível para vocês na descrição, que nunca vai ser mudado. Então lá pela descrição vocês vão ter sempre atualizado esses pacotes dependentes que o Lean precisará. De fato, o DevTools tem muitos pacotes, porque ele é um recurso realmente de ferramentas para desenvolvedores em R e tem muitas ferramentas interessantes. O DevTools ele é desenvolvido pelo grupo do POSIT, né? Que era o antigo RStudio. Então, o suporte que eles dão para tudo isso é muito grande de ferramentas. Fazer é instalar a linha de comando 5, que é justamente chamar o Lean via GitHub. Vamos lá? Agora com essa linha de comando, a gente está chamando o GitHub tranquilamente. Está sendo usado todas as credenciais e aí ele faz a verificação específica e chama o pacote justamente desse meu repositório, né? Então ele está perguntando se eu desejo fazer todas as instalações devidas, os updates devidos, de acordo com os pacotes que tem lá, que são dependentes, nós vamos colocar all, que na realidade é digitar 1, tá? Ó. Então ele vai fazer todas as instalações necessárias e se tiver pacotes que ele vai precisar fazer o update, ele vai fazer, tá?
que a gente faça isso pausadamente, todo mundo junto, para que você possa visualizar todos os passos da instalação, de modo que não haja problema. Uma coisa que eu percebi anteriormente é que se você tiver, já for um usuário em que você usa, já tem um certo traquejo com o GitHub e usa as credenciais no arquivo .r environment, que é onde você coloca determinadas variáveis globais, que existe o git patch do GitHub, nós percebemos que isso dá uma trava e é interessante para, se você nunca fez essa inserção, para você usar o token do GitHub sem precisar de acesso, você vai precisar comentar e reinicializar o RStudio. Agora, se você nunca fez isso, nunca fez chamada e sincronização do R com o GitHub, esqueça isso que eu estou falando. Simplesmente execute essa linha de comando e aí o pacote será instalado. Tá? Para aqueles que fizerem e na realidade e já tiverem algum acesso com o GitHub e está usando o token de modo que o credencial é automático no Windows, uma vez que você tem uma chave que isso fica local na sua máquina, já é reconhecido e automaticamente instalado. Então, se isso é feito, é interessante que você comente essa linha, faça essa execução e depois você volta novamente. Pelo menos comigo deu este problema, tá? Está sendo construído, então, o pacote Lean. Pronto, o pacote Lean foi finalizado. Agora, a gente, para testar, para saber se o pacote Lean está realmente funcionando, a gente pode chamar a interface para a gente visualizar a interface. Essa interface também ainda está em desenvolvimento, mas já temos uma interface para o Lean, que pode ser realizada com a seguinte linha de comando. Ó. Vamos chamar o pacote tcltk, que é um pacote nativo. tcltk, ele é um pacote nativo do R, que é o que cria cascas, vamos dizer, janelas gráficas, botões, menus. E podemos agora chamar o Lean com a linha de comando, simplesmente o Lean. E aí, o que vai acontecer agora essa execução não deu porque eu não carreguei o Lean, né? Agora, carregando o Lean, nós podemos chamar a nossa função. Olha que bonito. Então, aqui nós temos o nosso pacote Lean instalado, em que aqui a gente tem uma aplicaçãozinha apenas da área da matemática para ensino básico, em que aqui a gente calcula as equações de primeiro e de segundo grau. Ó, interessante. Então, aqui eu tenho alguns coeficientes, limites de x e y, e aí eu peço para calcular, por exemplo, uma função do segundo grau. Peço aqui para inserir as raízes, máximos ou mínimo, e recalculo. Olha que interessante. Isso aqui é interessante para se mostrar para os alunos. Bem, era isso daqui, essa primeira aula, então, era para se fazer a instalação. Fizemos sem cortes os passos, os erros que se passaram, porque isso pode acontecer com vocês e, porventura, nós resolvemos a situação. Era isso que nós queríamos passar para vocês. Um abraço e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!